Então, vou começar com a minha vinhetinha do TikTok. Meu nome é Maíra, eu tenho 28 anos, eu sou médica e eu descobri o meu TDAH depois de adulta. Esse é basicamente um resumo da história, porque o diagnóstico de TDAH foi uma virada de chave na minha vida. Aos 24 anos eu recebi esse diagnóstico depois de formada, depois de juntar o meu próprio dinheiro para conseguir ir ao psiquiatra. E a história de como essa suspeita apareceu é muito longa. É a história dos meus 24 anos, porque como o TDAH ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, eu sempre tive. Então foi uma série de coisas que aconteceram para o meu diagnóstico não ser realizado no tempo correto, que seria na infância. Eu acabei desenvolvendo várias táticas, não perfeitas, mas importantes para conseguir suprir os déficits que o TDAH causava na minha vida. Isso desencadeou uma síndrome de perfeccionismo muito intensa, que desencadeava muita ansiedade. E eu conseguia manejar isso na infância, fazendo muito esporte. A minha mãe, ela enchia minha agenda e tal, com aula de violão, balé, passava na academia o tempo todo. Então, assim, eu mascarei muito bem o meu TDAH. Só que quando a gente chega na faculdade e a vida adulta, a gente percebe que essas ferramentas passam a ser mais nossas responsabilidades. Eu era mais responsável pelo dinheiro, pelas coisas que eu tinha que fazer e toda a pressão da faculdade de medicina, que já é grande para as pessoas neurotípicas, para os neuroatípicos ainda mais. Então eu comecei a ficar super organizada, pegava todas as funções da faculdade e fiquei muito sobrecarregada, comecei a ter a crise de ansiedade, insônia, comecei a me automedicar para ansiedade e quando eu tratei a minha ansiedade, eu parei de funcionar. Por quê? A minha ansiedade era o que fazia o meu TDAH sumir. Eu não esquecia as coisas porque eu ficava tão ansiosa para realizar elas que a ansiedade não me deixava esquecer. Aí, a partir do momento que eu tratei a minha ansiedade, parei de funcionar. Mas consegui formar, graças a Deus, e depois que eu formei, entrei assim numa série de trabalho muito intensa, trabalho, e com 3 meses, burnout. Então, foi quando eu consegui, né, ir para o psiquiatra, porque se eu falasse durante a faculdade, ai mãe, eu acho que eu tenho TDAH, ela não ia me dar bola, e não ia pagar o psiquiatra e tal, então eu fui, eu paguei, conversei com ele, eu lembro que eu cheguei lá aos prantos, que eu estava realmente muito mal, ele me escutou, a gente conversou sobre ansiedade e acabou a hora da consulta. Aí eu falei, eu acho que eu tenho TDAH, eu queria conversar sobre isso. Aí ele desmarcou uma consulta que ele tinha online, que era só um retorno, e falou, então a gente vai conversar sobre isso. E a gente passou mais 1 hora conversando sobre isso, e foi quando eu recebi o meu diagnóstico. E depois que eu saí do consultório do psiquiatra, foi como se caísse uma ficha enorme, uma mistura de luto com euforia por ter descoberto porquê de tanto sofrimento desde que eu era adolescente, desde que eu era criança. E foi por isso que eu comecei a compartilhar as coisas nas redes sociais, porque eu entrei nesse hiperfoco de autoconhecimento que foi muito legal. Teve exatamente o dia que eu tomei o meu primeiro Venvance. Assim, não estou falando para vocês tomarem Venvance, não estou falando que o Venvance é a medicação que vai ser a escolha para todo mundo que tem TDAH, mas depois de muita conversa com o meu psiquiatra, depois de tratar a minha ansiedade, ele me prescreveu o Venvance e eu tomei pela primeira vez. E eu lembro de escutar esse chiado que tem no motor do computador e só isso. Minha cabeça tinha calado. E aí eu pensei, meu Deus, era para ser assim mesmo? Então eu gravei um vídeo, peguei um áudio que estava em alta no TikTok, postei, e o vídeo bateu 1 milhão de views em 2 semanas. O primeiro. E aí eu percebi o quão importante era isso para as pessoas, que eu não era a única que estava nesse processo, por já ser médica e também ter a afinidade com a psiquiatria. Naquela época eu não fazia pós-graduação ainda, mas sempre estive na medicina para fazer a psiquiatria, eu percebi que essa seria
uma boa maneira de colocar a minha função de médica, de pessoa da sociedade que tem a vontade de ajudar, divulgando mesmo, falando sobre, acolhendo mais pessoas que poderiam estar passando pela mesma situação. Os conteúdos nas redes sociais, para mim, eles são uma estratégia de acolhimento e de autoconhecimento. Com um lado bom, muito bom, de disseminar informação e fazerem as pessoas se sentirem incluídas. Eu lembro de uma analogia que eu fiz em um vídeo, que foi descobrir que eu não sou um cavalo estranho, que eu sou uma zebra normal. Isso faz toda a diferença para a gente, porque não vai dar para você treinar uma zebra como se ela fosse um cavalo. Então, contar para as pessoas que têm TDAH e para as pessoas que convivem com essa pessoa que nós precisamos adaptar as estratégias e criar um ambiente mais acolhedor para os portadores de TDAH é muito importante, mas também as redes sociais têm um impacto negativo. Eu já falei isso em outras entrevistas, mas eu prefiro que as pessoas falem muito e se conscientizem do que não falem. Mas acaba que esse falar muito ainda traz à tona a psicofobia, que nós vemos vários vídeos na internet. Agora tudo é TDAH, que antes não tinha isso, antes a gente resolvia na chicotada de cinto, que na minha época não tinha essas coisas. Isso fomenta muito a psicofobia, mas é melhor a gente conversar sobre isso e ter esse embate do que varrer tudo para debaixo do tapete. Com certeza, eu parei um pouco de fazer os vídeos, eu não sei se vocês perceberam, mas foi por uma sensação que eu estava tendo de que as pessoas não estavam percebendo a real dimensão do problema do TDAH. Que a gente eu queria mostrar de uma forma muito leve, sem pesar muito, sem falar tanto dos sofrimentos, falando mais das estratégias, e as pessoas se identificavam, mas acabavam banalizando o assunto. Então, esse é um lado negativo do TDAH ser exposto nas redes sociais desse jeito, mas esse lado negativo não é maior do que o positivo. Eu ainda acredito que a gente precise falar muito sobre isso. Dos espectadores também, porque os comentários eles variam de eu me identifico com os sintomas a isso não significa que você tem um transtorno, isso qualquer pessoa pode ter, isso é besteira, isso é desculpa. Então, pela sociedade em geral. E isso se coloca em pauta nas redes sociais, mas fora das redes sociais também. Se você conversar sei lá, numa roda de bar, com certeza vão ter lá 3 pessoas que vão falar que TDAH não existe e que isso é falta de força de vontade. Na verdade, não foi um autodiagnóstico, é uma história engraçada. Eu fazia medicina, né, e no 5º ano eu passei pelo estágio de neurologia. E a gente atendia muita criança com suspeita de TDAH, os encaminhamentos das escolas. E a neurologia sempre foi um assunto que me interessou muito. Eu tinha um professor de neurologia, que era a pessoa que atendia junto com a gente no ambulatório, e no final do ambulatório ele virou para mim e disse: Maíra, você é uma das melhores alunas que eu tenho aqui, uma das mais atentas, mas você chega atrasada todos os dias. Você sai da sala para encher a garrafinha toda hora, você fica arrancando aquele... Né, quando tem a receita médica, que tem uns negocinhos, eu ficava arrancando as rebarbas e eu não ficava olhando para a consulta. Então, eu acho que a gente podia fazer o questionário. E aí a gente fez, e eu tive a pontuação assim, que indicava, né, o transtorno, e ele falou: eu não estou te dando um diagnóstico, mas eu te aconselharia a buscar esse tipo de profissional para te acompanhar. Então foi assim. Aí eu comecei a pesquisar a respeito e tive certeza, mesmo antes de ir para o psiquiatra, e quando eu fui, aí eu comecei o tratamento. Com certeza, porque é uma forma de induzir a pessoa que se identificou com os sintomas, que foi lá, pesquisou no Google, perguntou para o ChatGPT e pensou: gente, eu acho que tem alguma coisa aqui que eu posso
pesquisar e foi ao psiquiatra e recebeu o diagnóstico, às vezes não de TDAH, às vezes de uma bipolaridade, às vezes de uma depressão persistente, às vezes de uma ansiedade grave, porque são transtornos que podem trazer uma característica de sintomas parecidos. Então, quando você suspeita de uma coisa e vai ao psiquiatra, pode ser que você receba outro diagnóstico ou pode ser que você comece a investigação. Então, é muito importante mesmo e eu acho que as redes sociais têm um papel muito importante e positivo nesse sentido. Aí vai do meu TDAH, assim, me ajudando, né? Na criação dos conteúdos, porque acaba que quando a gente começa a criar os vídeos, a gente também começa a estudar sobre criação de vídeo, e vocês devem provavelmente estudar isso também sobre gancho, sobre entonação de voz, mudança de cenário, mudança de posição de câmera. É uma coisa que funciona muito na prática, quando você coloca isso num vídeo e você está passando informações. Outra coisa que eu percebo que funciona muito é colocar situações teóricas em circunstâncias práticas. Como se fosse recriar uma cena que uma pessoa com TDAH sofreria, contar experiências de vida, o engajamento aumenta bastante porque a pessoa se identifica com você e se identifica com o que você está falando. Então, de várias formas, a gente consegue criar esse engajamento e passar a informação, mesmo que seja subliminar, para conseguir um engajamento e, por consequência, conscientizar mais pessoas. Sim. Eu vou voltar um pouquinho para a minha história, então, para dar um embasamento para essa questão. Eu era uma criança boa na escola. Eu nunca fiquei atrasada na escola, nem nada. Mas eu era muito dispersa. Então, as professoras falavam, a Maíra precisa sentar na frente, porque ela deve ter problema de vista. Eu era uma girafa, eu era a menina mais alta da turma e estava lá na primeira carteira. E a escola mandava cartinha para os meus pais, leva a Maíra no oftalmologista. Meus pais me levavam no oftalmologista, eu chegava lá, a Maíra tem olhos de águia, ela tem problema de atenção. Isso foram 3 vezes. Então, o oftalmologista verbalizava, a Maíra tem problema de atenção, a gente retornava para a escola e a escola também não entendia que o TDAH estava lá. Isso atrasou o meu diagnóstico de uma maneira, assim, muito, muito importante. E é o que acontece hoje em dia, de uma forma menos intensa, porque nós temos novos médicos novos de idade, com a cabeça mais aberta, para estudar e pesquisar mais sobre esses assuntos. E o TDAH também está em um processo de pesquisa. A gente foi conhecer o TDAH em 1900, quando descobriram crianças com comportamento hiperativo. Aí lá para o meio do século XX, que começaram a falar sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e depois falou um pouco mais da desatenção e separaram o transtorno de hiperatividade e o desatenção. E hoje em dia a gente já juntou os dois. A gente só tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E existem formas de apresentação, como desatenta, hiperativa e amista. Então a gente está nesse final dessa pesquisa ainda. A gente tem muita coisa para aprender sobre o TDAH. E médicos também são pessoas. Não são todas as pessoas que se atualizam, não são todas as pessoas que, infelizmente, se despem dos seus preconceitos para ir para o trabalho. Então, a gente vive muito isso na prática médica com colegas ainda. Então, é mais uma dificuldade para as pessoas que são neuroatípicas, mais um empecilho para a gente conseguir um tratamento adequado. Principalmente para quem está na rede pública, que não pode escolher o profissional que vai ser tratado. Então, é complicado, é uma batalha grande para a gente vencer ainda, ter essa rede de apoio que realmente entenda sobre o que está acontecendo. E não só com a parte médica, direto eu recebo, me indica algum psicólogo para tratar TDAH, para me ajudar com TDAH, e são pouquíssimos profissionais. A gente ainda está nesse processo de adaptação para ter uma rede de suporte melhor. Eu não vou falar mal do SUS de maneira nenhuma. Eu acho que o SUS consegue fazer muitas coisas, mas os remédios de TDAH, eles são muito caros.
o acesso ao diagnóstico ainda é muito precário, porque a saúde mental está precária para todo lado, não é só para o TDAH. As filas dos psiquiatras estão muito grandes, porque uma consulta com um psiquiatra ela não pode ser só 20 minutos. Igual com um cardiologista que olha seus exames, pergunta como você está e te manda embora. Com um psiquiatra não é assim, então as filas estão muito grandes. As filas dos psicólogos maior ainda, então a assistência ainda tem muito que melhorar. O fornecimento de remédios, eu acredito que aqui em São Paulo, o metilfenidato já é distribuído com a receita da prefeitura, então já é um grande avanço. Mas as outras medicações ainda não são distribuídas pela farmácia pública. Se a gente for tentar conseguir um processo muito burocrático, nós precisamos aumentar muito a melhora da assistência para os nossos neuroatípicos ainda. O cenário ideal seria, por exemplo, a psicopedagoga da escola que trabalha, identifica crianças com comportamento sugestivo de TDAH, encaminha para o posto de saúde encaminha para o neuropediatra, para o psiquiatra infantil. Essa criança é avaliada, o médico em questão vê quais são os suportes que essa criança precisa, professor de apoio, aumento do tempo para fazer prova, para fazer atividades. E então isso seria aplicado para a criança juntamente com acompanhamento de terapia ocupacional, terapia psicológica. Esse seria o cenário ideal. Essa criança sendo identificada, tendo acesso a todas as questões que podem melhorar a qualidade de vida dela, sabe? Para ela virar um adulto com TDAH funcional.